Hello, hello everybody! How are you doing? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o professor Luiz Bragança, do componente de língua inglesa, e estou aqui com vocês para mais uma aula. E falando em aula, vamos ver o que temos para hoje. É a aula de número 9, ok? Objeto de conhecimento, presente simples e contínuo, formas afirmativa, negativa e interrogativa, e o detalhamento, descrição de ações em progresso no momento da fala ou em determinado momento no presente na forma interrogativa. WH questions and short answers. Ficou curioso? Aguenta aí que a aula já vai começar. Vamos lá. E como falei para vocês, né? Hoje nós vamos falar sobre presente contínuo, ok? Present continuous. Primeiramente, para que eu vou usar o present continuous, ok? Muito simples. O presente contínuo é utilizado para nós falarmos de uma ação que está em progresso no momento da fala. No momento que eu estou falando, está acontecendo. Ou seja, eu estou falando, você está escutando, nós estamos estudando, ok? Então, essas frases que eu acabei de utilizar aqui, elas estão no presente contínuo, ou seja, no present continuous, ok? Mas, hoje, a nossa aula é específica sobre questions, as perguntas, ok? Como que eu posso perguntar no present continuous? Se eu quiser saber assim, ó, você está estudando? Ok? Você está escutando? Nós estamos trabalhando? Ok? Se eu quiser perguntar desta forma, nós vamos falar também sobre WH questions. São aquelas perguntas que não posso responder com yes ou no. Por exemplo, o que você está fazendo? Se eu pergunto para você o que você está fazendo, em inglês, what are you doing? Você não pode responder com yes, no. Não tem como. É uma pergunta mais aberta, né? Where are you going? Para onde você está indo? Você não pode falar yes. Não tem sentido, porque eu quero saber para onde. Where are you going? Ok? Então vamos aprender nesta aula a fazer perguntas utilizando o present continuous, ok? Antes de nós mergulharmos assim profundamente no assunto, vamos passo a passo. E para iniciarmos, eu trago para vocês aqui um short video, bem simplesinho, para a gente entender o que a gente vai conversar hoje. Vamos lá, dá uma olhada. Olha aí, nós temos aí, né? You are watching TV. You are watching TV. Aí eu vou transformar esta pergunta, esta frase afirmativa, para uma pergunta. Are you watching TV? Olha só. Are you watching TV? Ou seja, você está assistindo TV? E aí eu tenho duas possíveis respostas. Yes, I am. No, I am not. Se eu perguntasse para você, are you watching TV? Você está assistindo TV? Yes, I am ou no, I'm not? A resposta correta seria no, I am not, como vocês podem observar aí. Então, olha só, essa estrutura aí, ó. You are watching TV. You, você ou tu. Are, você está ou tu estás. Watching, nós temos aí o verbo assistir, que é o verbo watch, junto com o ing, que é o ing. Esse ing no final do verbo watch, ele indica essa continuidade. Ele é conhecido como o nosso gerúndio no português. No português, nós temos três: ando, endo, indo, né? Andando, correndo, sorrindo, pulando, comendo, caindo e assim em diante. Na língua inglesa só tem um, ing. Pronto, ok? Então eu pergunto, you are watching TV, é a afirmação, né? Você está assistindo TV. Se eu quero fazer uma pergunta, olha só aí o que aconteceu. Em vez de ser you are, eu transformei para are you. Are you watching TV? E aí nós temos as duas
respostas, né? Yes, I am. No, I'm not. Beleza? Então é bem simples como a forma que nós construímos uma pergunta no present continuous. E nesse momento nós vamos assistir a um vídeo, também um vídeo curtinho, que vocês vão entender melhor e mais um pouco sobre o present continuous. Vamos lá. Are you listening to music? No, I'm not. I'm listening to a podcast. Is she studying for the English test? No, she's not. She's studying for the math test. Ok, vocês viram aí, né, o diálogo entre as pessoas, ok? Are you listening to music? No, I'm not. Is she studying for the math test? No, she's studying... E assim em diante, ok? Elas estão perguntando ali naquele momento o que está acontecendo, né? Se a pessoa estava fazendo alguma coisa. E aí ela falou que se estava ou que não estava. Vamos ver as frases que apareceram nesse diálogo. E as frases foram essas, ó. Are you listening to music? Are you listening to music? Bom, nesta pergunta, a forma, como eu falei para vocês anteriormente, né, a forma afirmativa, né, desta frase aqui seria you are, e o resto repete, listening to music, ok? O que aconteceu? Eu fiz essa inversão, né? O are virou, foi para o início da frase, e o you, eles trocaram de lugar, basicamente. Ok? Aí ela perguntou, are you listening to music? Aqui eu tenho o verbo listen, ok? Que é escutar. Listen, escutar. E aqui eu tenho o ing, como eu falei para vocês, é o nosso gerúndio, né? Em português, nós temos 3, que é o ando, o endo e o indo. Andando, correndo, sorrindo. Em inglês nós temos apenas um, que é o ing. Eu tenho o verbo escutar, junto com o ing fica escutando. Ou seja, você está escutando música? Vamos lá, olha aqui o próximo exemplo. Esta frase aqui, na forma afirmativa, ela seria he is studying, ok? He is studying. Ou seja, o he é o ele, né? Ele, aí eu tenho o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, ele está. Daí eu tenho o verbo study, que é o verbo estudar. Junto com o ing, lembra que o ing é o gerúndio, né? Ando, endo ou indo em português. E ele fala, ele está estudando. Se for uma pergunta, eu vou fazer a inversão, né? O is, ele vai para o início da frase, ele vai trocar de lugar com o sujeito. E a pergunta fica, ele está estudando? Eu não vou falar, está ele estudando? Não, não tem sentido. Continua a mesma coisa, ok? Vamos analisar a estrutura agora, né? Como que nós vamos estruturar a forma a interrogative form, ok? É muito simples você estruturar a interrogative form. É da seguinte forma, olha só. A primeira coisa que você tem que acrescentar é o verbo to be. Logo após, você vai utilizar o sujeito, o subject. O verbo to be, vocês já devem saber disso, ok? Nós temos 3, am, is e are. Vai depender do sujeito, qual será o verbo to be que você vai utilizar. Depende do seu sujeito, ok? Após o sujeito, o subject, nós temos o verbo principal, que a gente chama de main verb. E após o main verb, esse main verb, lembra que ele tem que estar no ing. E após esse main verb, nós vamos ter o complemento, se houver, ok? E, obviamente, para finalizar, nós temos a interrogação, ok? Tem muitos alunos que esquecem da pobre da interrogação e ela precisa ser utilizada. Bom, então, to be, subject, main verb e o complement, se houver. Vamos analisar algumas frases aqui, olha só.
Nós temos aqui esta primeira frase que diz assim, ó. Are you running in the park? Are you running in the park? Olha só, eu tenho o sujeito you, né, com o verbo to be are. Lembra aí, you are seria a forma afirmativa. Já na forma negativa, are you. E aí eu tenho o verbo run, que é o verbo correr, ok? E in the park é no parque. Ou seja, você está correndo no parque? Are you running in the park? Próxima pergunta, nós temos aqui, ó. Is she studying English? Is she studying English? Desta vez eu tive que usar o verbo to be is. Por quê? Porque eu estou falando do sujeito she, ok? Ela. Na forma afirmativa, nós falamos she is. Já na forma interrogativa, a gente faz a inversão, né? Virou is she, beleza? E nós temos o verbo studying, nós já vimos lá que o verbo study é o verbo estudar, seguido aí do ing, fica estudando. Ou seja, a pergunta é, is she studying English? Ela está estudando inglês? E aí as possíveis respostas, né? Yes, she is. No, she isn't. A próxima pergunta é, is Pedro watching TV? Aqui nós não temos já um pronome pessoal. You, he, she, it. Nós temos o nome de uma pessoa, que é Pedro. Ok? Como Pedro é a mesma coisa que he, então e na forma afirmativa eu falo he is. Obviamente, então, aí, né, eu vou usar o is para Pedro. E aí eu falo, is Pedro watching TV? Nós já vimos também que o verbo watch é o verbo assistir. Junto com o ing fica assistindo. A forma afirmativa seria, Pedro is watching TV. A forma interrogativa, a gente inverte. Fica, is Pedro watching TV? E lembra da entonação, ok? Is Pedro watching TV? Próxima pergunta. Are Potira and Solomon eating chocolate? Are Potira and Solomon eating chocolate? Are Potira and Solomon eating chocolate? Então, aí nessa pergunta, né, nós temos duas pessoas. Neste caso aí, nós temos que utilizar o verbo to be are, ok? O verbo to be are. Então, are Potira and Solomon eating chocolate? Você já sabe o que é eating? Eu acho que sim, né? Nós temos aí a palavra chocolate, muito simples. E o verbo eat, que é o verbo comer, ok? Ou seja, a Potira e o Solomon estão comendo chocolate? E a última pergunta, are you driving fast? Are you driving fast? Novamente, nós temos aí o you como sujeito, né? E, obviamente, o verbo to be tem que ser are. A forma afirmativa seria you are, mas a interrogativa é are you, porque a gente faz essa inversão. E eu tenho o verbo drive. Alguém sabe aí o que é o verbo drive? É isso aí, é o verbo dirigir. Quando eu coloco no ing, fica dirigindo, ok? E a palavra rápido, que é o complemento no final. Are you driving fast? Você está dirigindo rápido? Vamos lá, continuando agora, vendo aí a estrutura junto com as frases. Olha só. Agora eu trouxe para vocês aí bem separadinho, né, as mesmas perguntas, mas agora com umas legendas. Na interrogative form, nós temos aí o to be. Observem que a cor do verbo to be é azul, então aqui eu trago todos os outros, né, em azul, para ficar mais fácil para você, um azul mais escuro. Nós temos aí o subject, o main verb, que é o ing, com o ing, e o complement, e obviamente a interrogação no final. Bem separadinho para vocês entenderem como é que funciona. Olha só, are you running in the park? Agora eu vou pedir para você me escutar e repetir junto comigo, ok? Are you running in the park? Muito bem. Is she studying English? Pode ser mais alto? Is she studying English? Ok.
Is Pedro watching TV? Is Pedro watching TV? Very good. Vamos tentar a próxima. Quero ver a pronúncia bem bonita, hein? Are Potira and Solomon eating chocolate? Are Potira and Solomon eating chocolate? Very good. E a última. Are you driving fast? Mais uma vez, eu quero escutar bem alto. Are you driving fast? Very good. Muito bem. Estes tipos de perguntas, elas são chamadas de short answer questions. Ou seja, são perguntas que são possíveis a gente responder de forma curta. E eu vou mostrar para vocês agora o que são short answers. Vamos lá. Short answers são pequenas respostas pequenas. E elas vão consistir em apenas yes or no, sim ou não, ok? São aquelas perguntas que, se eu fizer, a pessoa vai responder yes, no. Também, uma das finalidades das short answers é evitar a repetição. Vou trazer para vocês aqui algumas short answers. Olha só. Blah, blah, blah. Sam going to the office? Yes. Vamos ver a segunda. Lisa and Emma running home? Yes. Aqui eu vou ter que completar com o verb to be, né? E lá no finalzinho. Olha aqui a terceira. Opa, já dei o spoiler. She playing the piano? No. E a quarta. You texting Lenny? Bom, gente, vamos analisar agora como que eu poderia completar estas perguntas e respostas, ok? Primeiramente, vamos analisar a number one. A number one fala assim, ó. Is Sam going to the office? Yes, she is. Is Sam going to the office? Yes, she is. Teacher, mas eu tenho um amigo que é chamado de Samuel, e por que o senhor colocou aí o she, né? Porque o Sam, ele pode ser masculino ou feminino, ok? Se nós estamos falando do masculino, então aqui não é she, aqui vai ser he, ok? Não esqueçam disso. Existem alguns nomes, ok, que eles podem ser masculino ou feminino, beleza? Tudo vai depender aí do contexto de como nós estamos falando. Vamos lá, continuando, olha só. Então, comecei aqui com o verb to be, is, né? Vamos lá, próxima. Lisa and Emma running home. O que vocês acham que vai completar aí? É am, é is ou é are? E lá no final, yes, vai ser yes I am, yes we are. Vamos ver? Olha só. Are Lisa and Emma running home? Yes, they are. Aqui eu já usei o are, porque eu estou falando de Lisa e de Emma, ok? Lisa and Emma. Então eu tenho que usar o are. Se tiverem duas pessoas ou mais, pode usar o are que vai dar certo. E lá no final, yes, they are, porque eu estou falando delas, das duas. Vamos lá, continuando. She playing the piano. Is she playing the piano? É como se fosse o de lá do Sam, aqui, da Sam que nós vimos, né? Que pode ser, né, o feminino ou masculino, que é um nome que serve para os dois, Sam. E aí nós temos aqui, Sam é como se fosse she, ok? E aqui nós utilizamos também o she. Então, obviamente, nós temos que começar com o verb to be, is. Is she playing the piano? No, she is not. No, she is not. E a última? Como que eu completaria a última? Nós temos a you texting Lenny. Yes. Como é que eu completaria ali? Seria am you, are you ou is you? Nós já vimos aqui anteriormente, viu?
E a resposta, yes, I am, yes, you are, yes, he is, yes, she is. Vamos ver? Are you texting Lenny? Are you texting Lenny? Yes, I am. Ou seja, você está enviando mensagem de texto para Lenny? Yes, I am. Sim, eu estou. Bom, gente, vamos analisar. A resposta, ela tem que estar de acordo com a pergunta, correto? Se eu usei aqui, se eu falei que era a Sam, então o pronome que eu devo utilizar aqui tem que ser o pronome feminino. Is Sam going to the office? A Sam está indo para o escritório? Sim, ela está. Eu poderia muito bem completar aqui, ó. Yes, she is going to the office, ok? Eu poderia completar. Yes, she is going to the office. Mas não preciso completar, ok? Na verdade, se eu não tiver muito a fim de falar, se eu falar só yes ou no, já está tudo certo e está tudo bem. Porque a minha pergunta, ela permite que eu fale yes ou no. Olha number 2. Como eu falei, a resposta, ok, tem que estar de acordo com a pergunta. Neste caso aqui eu falei yes, they are, porque eu estou falando de Lisa e Emma. Ou seja, Lisa e Emma são elas. E elas em inglês é they. Se eu fosse substituir Lisa and Emma por um pronome, eu falaria they. E a frase seria, are they running home? Elas estão correndo para casa? Ou eles estão correndo para casa? Yes, they are. A terceira, is she playing the piano? Eu perguntei com she, respondi com she, ok? Is she playing the piano? Ela está tocando piano? No, she is not. Lembra que tanto na primeira, quanto nessa, quanto na segunda, ok? Em todas eu posso completar aqui, ó. No, she is not. Eu posso escrever. She is not playing the piano, ok? Continuando aí a resposta. Mas não precisa continuar. Se você para lá no no, she's not, tá ok? Se você para só no no, já está respondido, tá de boa. Continuando. Are you texting Lenny? Yes, I am. Você está enviando mensagem de texto para Lenny? Nós não temos na língua portuguesa um verbo que seja um verbo com uma palavra única. O verbo to text é o verbo enviar mensagem de texto. E pasmem, nos Estados Unidos, por exemplo, eles usam muito mensagem de textos, SMS. Eles quase não usam aplicativos, ok? Vamos lá, então ele fala, você está enviando mensagem de texto para Lenny? Se eu falo você, se eu estou perguntando para você, você tem que falar que eu, né? Você está enviando? Sim, eu estou, ok? Aqui, na terceira, eu repliquei o she, porque eu estou falando ela, né? Mas aqui eu não posso replicar o you. Não faz lógica. Porque se eu pergunto, você está? Sim, eu estou, ok? Tem que ser de forma diferente. Então, gente, estas perguntas, elas iniciam com o verbo to be, ok? Iniciam com o verbo to be. E quando uma pergunta inicia com o verbo to be, em geral, ok? Nós vamos responder com yes ou no. Yes ou no. Mas também existem as WH questions. Okay? O que são as WH questions? É o que eu vou falar para vocês neste momento. Vamos analisar aqui algumas perguntas. Olha só, eu tenho aqui, ó. Why am I eating chocolate? Why am I eating chocolate? Olha essa outra. What are you studying now? E esta aqui? When is he working? When is he working? E esta? What is she doing? What is she doing?
Próxima. Why is it raining? Why is it raining? E a última. How are they traveling? How are they traveling? Bom, gente, estas perguntas, elas são impossíveis de eu responder com yes ou no. Elas são chamadas de WH questions, porque inicia com WH, com W e com H. Exceto o how. Em muitas literaturas, a gente vai ver assim, WH questions, perdão, WH questions não. A gente vai ver WH barra how questions, ok? Porque parece que a gente deixa meio excluído o how. Muitas literaturas falam WH how questions para falar disto aqui. São aquelas perguntas que a gente não consegue responder com yes ou no. Vocês podem observar que logo após o WH, nós temos o quê? O verbo to be. Aí a estrutura ela permanece a mesma. Depois, nós vamos ter aí o sujeito da ação, ok? E por último não, né? O importante, nós vamos ter o verbo com o ing, ok? E se houver, nós teremos aí um complemento, ok? Mas a estrutura ela permanece a mesma. Gravem na mente. Why significa por quê, ok? Porquê de perguntas. O what, ele é o que ou qual. When é, já ia escrever o when novamente. O when é quando. What nós já vimos, why nós já vimos e o how é como, ok? Então nós temos aí, ó, why am I eating chocolate? Por que eu estou comendo chocolate se eu estou de dieta? Why am I eating chocolate? Por que eu estou comendo chocolate? Consigo responder com sim? Não, não tem como. A próxima. What are you studying now? O que você está estudando agora? O que você está estudando agora? What are you studying now? Próxima pergunta. When is she working? When is she working? Oh, perdão, when is he working? Quando ele está trabalhando? Quando ele está trabalhando? Porque when é quando. Próxima. What is she doing? What is she doing? Falando mais rápido, né? What is she doing? O que ela está fazendo? Próxima. Why is it raining? Why is it raining? O que é why? É por quê. E raining é chovendo. Então, por que está chovendo? Sei lá. Por que está chovendo? Porque Deus quis, né? E a última. How are they traveling? How é como. Traveling é viajando. Então, como eles estão viajando? De carro, de barco? Vamos lá. Vamos dar uma olhada agora aqui, como eu falei para vocês, na estrutura, né? Eu tenho aqui what they to talk about. What they to talk about. Pergunta, what are they talking about? Quais foram as modificações que eu fiz? Eu acrescentei o verbo to be, o they continua lá, o to talk, ele saiu da forma base e virou talking. What are they talking about? Sobre o que eles estão falando. Eles estão falando sobre o que? Eu não posso responder com yes ou no. Eu falo aqui, ó. They are talking about the movie. Olha só, eu desinverti estes dois, ó, né? They are talking. Eles estão conversando sobre o movie, sobre o filme. Olha esse próximo. What she to listen to? A pergunta, what is she listening to? O que é que eu fiz? Eu acrescentei aqui o verbo to be. O to listen to, ele virou listening to, né? Foi para o ing. Então, o que ela está escutando? She's listening, afirmativo, ó, voltou para o normal. She's listening to music. Ela está escutando música. E a última, what you do. What you do.
O que eu fiz? Eu acrescentei o verbo to be aqui e o do virou doing. E aí eu faço a pergunta: What are you doing? O que você está fazendo? I am watching TV. Eu estou assistindo TV, ok? Bom, este foi o nosso assunto aí. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham absorvido esse conteúdo. Lembra, a forma interrogativa, basta você lembrar da afirmativa e fazer a inversão. E se for WH question, você faz essa inversão e coloca o WH question lá no início da frase. Beleza? Nós vamos ficando por aqui. Até uma próxima. Bye, bye. Música